Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos à Trilha Celeste. Eu sou Paula Martins e vim rapidamente conversar sobre a lua crescente em Aquário, que acontece na terça-feira, dia 1º de novembro, na madrugada da terça-feira. Essa é uma lua um tanto urgente, então eu vim aqui na urgência, na rapidez, para conversar com vocês, colocando o videozinho no ar, sem edição, sem nada, para que chegue rapidamente esse conteúdo aos seus ouvidos. Vou falar um pouquinho do céu de novembro também, acabei de gravar o vídeo de previsões para novembro ali no canal da Ed Van Fel, então é claro que eu já vou deixar alguns spoilers por aqui. E antes de começar, vou te convidar, te inscreve aqui no canal, clica para receber as atualizações e, claro, curte, comenta, compartilha esse vídeo. A participação de vocês é muito importante para eu continuar trazendo conteúdo por aqui. Bom, o que a gente pode esperar dessa lua crescente em Aquário? Então, antes de mais nada, é importante de lembrar que a gente está num período de eclipses. Nós estamos na lunação dos eclipses. Então, o ciclo lunar, ele tem 28 dias. O Sol, ele demora em média 30 dias em cada signo. Nesse período, a Lua já deu a volta em todo o zodíaco. Então, a Lua, ela é o luminar que está muito associado com o povo, com o nosso cotidiano, com a santidade de cada dia. Também é muito associada ao nosso passado, às nossas emoções. A Lua regula as águas, por isso regula também as nossas emoções. E, portanto, o ciclo lunar vai ser muito importante na vida de nós mortais aqui embaixo. E esse não é qualquer ciclo lunar, gente. Essa lunação é uma lunação muito importante porque é a lunação dos eclipses. Então, essa lua crescente, que fica crescente amanhã no signo de Aquário, ela parte do eclipse solar que aconteceu no dia 25 de outubro no signo de Escorpião. Então, essa é a lua que cresce no céu. Né? Então, nós temos aí um mês que é um mês bastante profundo, revolucionário, marcado por grandes mudanças. Os eclipses, eles são esperados desde a antiguidade, do nosso passado muito remoto, e são marcados como um tempo de mudança, de ruptura, de renovação. Esse ano, os eclipses estão acontecendo no eixo de Touro e Escorpião. Então, nós temos um outro ingrediente no céu que está ativado neste eixo, no eixo dos signos fixos. Os signos fixos, que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, eles marcam a plenitude das estações. Então, eles trazem o elemento que carregam na sua maturidade, na sua plenitude. São signos que falam de fixação, de resistência e que até podem resistir um pouco quando o assunto é mudança. E a gente tem uma quadratura que se formou nesses signos entre Saturno, que está no signo de Aquário desde o final de 2020, e Urano, que está em Touro, já vai fazer algum tempo. Essa quadratura entre Saturno em Aquário e Urano em Touro, ela voltou em 2022, ela não chegou a ficar exata como ela ficou 3 vezes lá em 2021, porém ela durou muito mais tempo, porque esse ano a gente teve essa quadratura em um período em que os dois planetas estavam retrógrados e muito lentos, então ela começou a ecoar no céu ainda em setembro e agora a gente está entrando em novembro e ela ainda está ativada. E o que acontece agora, neste mês, é que nós vamos ter no dia 8 de novembro um eclipse lunar em Touro. Tem uma playlist aqui no canal que diz Eclipses 2022. Ali vocês encontram ainda mais informação sobre essa temporada de eclipse, principalmente sobre o eclipse lunar em Touro. Tem vídeo aqui já há meses falando sobre isso, porque de fato é o eclipse mais importante na coletividade, é o eclipse mais impactante que nós teremos esse ano. E isso acontece porque de um lado nós teremos Sol e Mercúrio conjuntos em Escorpião e do outro nós teremos Lua e Urano conjuntos em Touro.
E no meio disso, na ponta disso, a gente tem Saturno fazendo quadratura com os dois lados. Então a ideia de ruptura, né, de uma grande mudança, ela é emergente, ela é urgente e ela já está badalando tanto no mundo quanto aqui no Brasil. E esse eclipse lunar em Touro do dia 8, ele começa a ser construído, vamos dizer assim, na lua crescente em Aquário. Então, essa lua crescente em Aquário, que acontece no dia 1º, é uma lua crescente que toda lua crescente ela já é um aspecto desafiador, né? Antes de mais nada é preciso falar sobre isso. Porque na astrologia a gente vai ter o movimento desses luminares, então o movimento desse ciclo entre lua e sol. Né? Na lua nova a gente tem a conjunção dos luminares, a conjunção de sol e lua, e na lua crescente a gente tem uma quadratura, que é um ângulo tenso de 90 graus que justamente traz o desafio, né, aquele empurrãozinho para fazer a lua crescer. Eu gosto de trazer essa imagem simbólica para ajudar a entender também o que é esse desafio da lua crescente, porque crescer, gente, crescer é uma coisa que dá trabalho. Né? Crescer é uma coisa que assim não é bolinho, a gente precisa se esforçar. Então essa quadratura da lua crescente ela traz muito a ideia do esforço. Cheguei a brincar no Instagram, né? Lua deitada, pescador em pé. Então tanto na lua crescente quanto na lua minguante a gente tem essa quadratura. Na lua minguante a quadratura é ao contrário, né? Ela é oposta, ela traz o movimento de minguar, de encerrar, de ceifar. Né? Enquanto na lua crescente a gente tem um movimento de cuidar daquilo que a gente colocou no solo, né? De investir trabalho ali para que floresça na lua cheia. Então, lua deitada, pescador em pé, né? Lua crescente, lua minguante é um período de trabalho, seja para limpar e planejar um novo ciclo, que é o caso da lua minguante, ou seja para cuidar daquilo que a gente colocou no nosso solo durante a lua nova. Então, aqui a gente está construindo as energias, alimentando as energias que vão chegar na plenitude na próxima lua cheia, que é dia 8 de novembro. E não é qualquer lua cheia, é uma lua de sangue, é um eclipse lunar total no signo de Touro. Então a gente tem que prestar muita atenção em que a gente está colocando a nossa energia e o nosso foco, especialmente ao longo dessa semana. A lua crescente em Aquário, ela faz conjunção com Saturno, ela faz quadratura com Urano, tá? Então ela vai formar um aspecto de tensão entre esses planetas, né? Fazendo também a quadratura com o pessoal que vai estar lá em Escorpião, que é Sol, Mercúrio e Vênus. Então, esse eixo de tensão, de instabilidade, de uma grande turbulência que vem tirar as coisas dos lugares, né? Justamente que dentro dessa bagunça a gente é forçado a encontrar uma nova ordem. Inclusive, a quadratura entre Saturno e Urano é um aspecto que vem falar muito com a gente sobre isso. Urano em Touro tem trazido a urgência da crise ambiental. E agora, em quadratura com Saturno em Aquário, ele nos desafia, nos convida a colocar a nossa inteligência, a nossa tecnologia de forma mais sustentável e mais saudável. Então, esse tema da sustentabilidade, da crise de recurso, da necessidade da gente ter que repensar a nossa agricultura, a nossa forma de existir, para que todo mundo tenha comida, né? Para que todo mundo tenha oxigênio, para que todo mundo tenha água, isso começa a ficar muito latente também ao longo desse ano. Então a gente tem aí uma necessidade de revisão nas estruturas de poder, nas estruturas da nossa organização social. E enquanto Saturno estiver em Aquário, ele fica em Aquário até março de 2023, isso ainda vai ser um assunto muito relevante para a gente aqui. Então essa é uma lua que traz um sentimento de urgência muito grande e coloca o nosso pavio aí um pouquinho mais curto. Então é importante da gente observar essas urgências, mas é também importante da gente observar o ritmo. Porque aqui a gente tem a ideia de colocar a carroça na frente dos bois
E como a gente tem Urano envolvido, Urano é um planeta imprevisível e um planeta das grandes mudanças, das grandes rupturas, das reviravoltas. Então, é importante que a gente observe os nossos impulsos para que eles não sejam equivocados. E isso é especialmente importante agora porque Marte, que é o planeta do impulso, é o planeta da ação, ele está retrógrado, ficou retrógrado no dia 30, né? Eu tô gravando o vídeo no dia 31, ficou retrógrado ontem. Então esse é um período em que a nossa agressividade, a nossa capacidade de projetar a nossa força no mundo, ela entra na berlinda, ela entra numa necessidade de revisão. Então é muito importante que a gente tome cuidado com os nossos impulsos equivocados. Então antes de agir, pare, olhe, escute e pense, né? A gente tem aqui um conflito muito grande entre razão e emoção. A Lua está em Aquário, que é um signo de ar, um signo do pensamento, do raciocínio, da lógica, enquanto o Sol está em Escorpião, que é um signo do sentir, e não é qualquer sentir, é um sentir profundo. Então é importante que a gente encontre aí um equilíbrio, tanto na parte racional quanto na parte emocional, né? De forma que a gente possa acolher as nossas emoções e acolher também a rapidez do pensamento. Essa é uma semana bastante ansiosa. Porém, entretanto, todavia, a gente está aqui na morada de Escorpião, que é o signo que fala da Fênix. Eu já deixei aqui um vídeo na trilha do Sol em Escorpião, onde eu deixei 3 trilhas especiais para esse signo, falando também sobre esses valores. E esse é o signo da Fênix, que renasce das cinzas. Então essa ideia da gente se refazer, da gente se reconstruir e da gente também bagunçar um pouco a nossa vida para encontrar uma ordem que seja mais sustentável, mais saudável, mais produtiva, é muito interessante. Então, essa é uma semana que nos pede para que a gente tenha foco naquilo que a gente quer ver crescer e chegar na plenitude nesse eclipse tão poderoso, com uma energia de ruptura tão forte que nos aguarda lá na próxima terça-feira. Então, está dada a dica. O mês de novembro é um mês em que a quadratura Saturno e Urano ainda está com muita força no céu. Nós temos Sol, Vênus e Mercúrio no signo de Escorpião. E esses 3 vão fazer oposição com Urano, que está em Touro, vão fazer quadratura com Saturno, que está em Aquário, fazendo com que esse trânsito aí seja ativado e remexido. Então é o grande final dessa quadratura entre Saturno em Aquário e Urano em Touro. Né? Saturno já está direto, em 2023 ele chega em Peixes, isso se desmancha completamente. Então esse é o grande final desse trânsito, que é um trânsito que nos conecta através do tempo e das gerações. Então é um mês bastante intenso ainda, com bastante notícias, com bastante agitação, com bastante turbulência. Então vamos também resguardar um pouco das nossas forças, economizar na treta, lembrando que Marte fica retrógrado até janeiro de 2023. Então é importante da gente observar nesse período como é que a gente está projetando a nossa energia, como é que a gente projeta a nossa agressividade, a nossa sexualidade, se a gente consegue colocar a nossa força de uma forma sadia no mundo, ou se na hora do nosso impulso, na hora de colocar a nossa força, a gente acaba se machucando ou até mesmo machucando outras pessoas. Então, vamos nos cuidar, né? E que Deus nos proteja da maldade de gente boa e que Deus nos proteja também da bondade de gente ruim, como diz Chico César. Por hoje era isso, pessoal. Logo, logo eu tô de volta com mais novidades. Muito obrigada para todo mundo que me ouviu até aqui. Um super abraço. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades do céu e até logo!